Bem, vamos iniciar a aula sobre quantidade de matéria, né? Grandezas que representam quantidade de matéria. E nessa parte a gente vai ter vamos dizer assim, uma parte que vai trabalhar com equações, com fórmulas que vão ajudar a compreender o conceito de massa, volume e mol. Esse conteúdo faz parte do primeiro ano do ensino médio, mas também a gente pode ter no segundo ano algumas coisas que podem ser igual aqui, né? Então, quando a gente está falando de massa, a gente está falando de quantidade de matéria que vai existir em em um determinado corpo. Então, a definição química do conceito de massa é uma grandeza associada à existência de matéria em um determinado corpo. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e massa vai dizer a quantidade de matéria que vai existir nesse espaço. A gente pode determinar a massa através de instrumentos, né? No caso aqui a balança, e essa balança vai indicar a quantidade de matéria que pode ser medida em quilograma, grama e miligrama. São as grandezas, as unidades que vão representar essa grandeza. Então, quando a gente vai falando de quilograma, grama ou miligrama, a gente está se referindo à massa. Tá? A massa, no caso, do ponto de vista da química, ela vai se basear em um elemento químico chamado carbono. Então, a massa que a gente vai trabalhar nos átomos é a massa obtida a partir do átomo de carbono. Tá? Então, aqui o padrão de massa é o único que permanece definido por um protótipo. Trata-se de um cilindro de platina e irídio chamado quilograma protótipo padrão, mantido desde 1889. Tá? A cópia brasileira determinada quilograma protótipo. Isso aqui basicamente é como foi definido a unidade de massa a partir de um experimento com esse protótipo aqui. Volume também é uma grandeza associado no caso da química, ao volume dos átomos, volume atômico ou volume de um solvente. Tá? Então, o volume pode ser medido em litro, mililitro, metro cúbico. No sistema internacional, ele vai usar o metro cúbico, mas também eu posso ter o ml e o L. Aqui a gente tem algumas relações que a gente pode converter um determinado valor de massa e convertido ele para uma outra unidade de massa. Então, por exemplo, 1 kg equivale a 1000 gramas, que equivale a 10 a sexta miligrama. Então, se você tiver um cálculo para fazer e se utiliza de grama e a unidade está em quilograma, você pode converter usando essa relação. Eu posso ter também a unidade tonelada, que representa 1000 quilogramas, que representa 10 a sexta grama. Para volume é a mesma coisa, eu posso ter metro cúbico convertido em litro. Né? Um metro cúbico equivale a 1000 litros e litro convertido em ml ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Aqui a gente entra na parte que vai relacionar a massa dos átomos, que é o que interessa quando a gente está falando de massa molar, a gente está falando da massa dos átomos, e o número de mol, que representa essa minha unidade de massa. Então, a palavra molar se refere à molécula. A molécula que vai ser um conjunto de átomos que vão se ligar por meio das ligações químicas. Aí eu posso calcular a massa dessas moléculas através da chamada massa molar ou massa molecular. Você pode chamar de massa molar
massa molecular, peso molar ou peso molecular. Então, como é que você vai calcular a massa molar das moléculas, né? Então, por exemplo, aqui o CO2, que é o monóxido de carbono. Como é que você vai calcular? Você vai pegar a massa do carbono e somar com a massa do oxigênio. Essa massa do carbono é a mesma massa que tem na tabela periódica. Tá? Se você procurar lá, vai ter o número de massa atômica. A mesma coisa é do oxigênio. Você pega lá a quantidade da massa do oxigênio na tabela periódica e como a quantidade dos dois é 1, basta você somar 12 com 16, que vai dar 28 unidades de massa atômica. Então, essa grandeza U representa a unidade aqui de massa molar, que a gente pode também chamar de grama por mol, que é a unidade que representa a massa molar. Eu chamo de U ou grama por mol. Quando eu tenho mais de um átomo no cálculo de massa molar, aí você vai ter que calcular a massa molecular da minha molécula multiplicando a massa atômica pela quantidade de átomos. Então, ali no CO2 eu só tinha um. Aqui não, aqui eu tenho o alumínio com 2 átomos de alumínio. Então, você vai pegar esse 2 e vai multiplicar pela massa atômica do alumínio. No caso aqui do enxofre é apenas 1, só que tem esse 3 aqui, que é a quantidade de ânion sulfato nessa estrutura aqui do sulfato de alumínio. Então, você vai pegar 3 vezes 1 vezes a massa atômica do enxofre. E o oxigênio são 4 aqui, há 4 átomos de oxigênio, só que tem um 3 aqui do lado de fora que vai multiplicar esse 4, então vai dar 12. Então, você vai pegar e multiplicar 12 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. Então, você faz essa multiplicação antes, depois soma o produto delas e vai dar o valor total de 342 unidades de massa, que é justamente para esse sulfato de alumínio. Então, aqui eu vou ter alguns casos em que o cálculo de massa molar vai ser calculado com moléculas gigantescas, né? Vou ter moléculas pequenas, moléculas grandes, então o cálculo de massa molar pode mudar um pouco, dependendo da sua molécula. Então, aqui no sulfato de cobre penta-hidratado, você vai ter o cálculo normal de massa molar, só que você vai ter que somar o sulfato de cobre com a massa da água, né? São 5 moléculas de água, H2O. Então, o cálculo disso aqui, você vai pegar o cobre, que é 1, e multiplicar pela massa do cobre, que é 63,5. O enxofre, que é 1 átomo de enxofre, vezes 32, que é a massa do enxofre. E 4 átomos de oxigênio, vezes a massa atômica do oxigênio. Mas, aqui você não vai multiplicar pela quantidade de água, apenas somar 5, porque são 5 moléculas de água, a massa do hidrogênio vezes 2, que são 2 átomos de hidrogênio, oxigênio 1 vezes 16. E esse valor todo vai dar 249,5 unidade de massa. Tá? Então, para facilitar aqui, a gente tem um exemplo, H2O, onde a gente vai precisar calcular essa massa molar através da massa atômica do hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio é 1. E a massa atômica do oxigênio é 16, olhando a tabela periódica. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Para fazer esse cálculo de massa molar, mM, você vai pegar a quantidade de átomos de hidrogênio e a quantidade de átomos de oxigênio. E você vai fazer a multiplicação pela massa atômica obtida através da tabela periódica. Então, o hidrogênio são 2 vezes a massa atômica de cada hidrogênio, que é 1. Então, vai dar 2. Oxigênios é apenas 1 oxigênio vezes 16, que é a massa que está lá na tabela periódica. 1 vezes 16 vai dar 16, soma, e aqui vai dar 18
G/mol ou 18U. Para o outro exemplo, outro exemplo aqui é o C12H22O11. Você vai pesquisar a massa de cada um desses, a massa atômica do carbono, a massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do oxigênio. A massa atômica do carbono é 12, olha na tabela, o do hidrogênio é 1 e a massa atômica do oxigênio é 16. Então, você vai fazer o cálculo de massa molar através da quantidade de C, a quantidade de H e a quantidade de O, esses três átomos aí. Então, carbono 12, que é a quantidade, hidrogênio 22, que é a quantidade, e oxigênio 11. Vezes 12 vezes 12, 22 vezes 1, 11 vezes 16. Esse valor você multiplica cada um deles, 12 vezes 12 vai dar 144, 22 vezes 1 vai dar 22, 11 vezes 16 é 176. E você vai soma essa quantidade e vai dar 342 unidades de massa. 342. Então, essa foi a aula de massa molar. A gente viu o conceito de massa, viu o conceito de volume, que são duas grandezas importantes, que a gente não usou aqui para esse cálculo, mas a gente vai usar. E o conceito de massa molar. Na próxima aula, a gente continua com o conceito de mol.